Mais uma vez, bom dia, meus irmãos, irmãs, a paz do Senhor sobre a vida de cada um. Meus queridos, iniciaremos uma caminhada a partir de hoje, então, lá no Antigo Testamento. Falaremos ali desde este primeiro livro que nós temos diante de nós, Gênesis, até o último profeta que nós temos na nossa ordem, na nossa divisão, que é Malaquias. Pelo tempo que o Senhor nos permitiu, não é, meus irmãos? Sabemos aqui que a caminhada ela é longa, mas muito necessária, né? Toda a palavra do Senhor ela é relevante na sua inteireza e ela é digna de toda a inteira aceitação. E importante é que conheçamos mais o Antigo Testamento, porque por vezes, assim como acontece com o Apocalipse e de maneira assim similar, por que essa confusão com o Antigo Testamento acontece com Apocalipse? Porque Apocalipse tem um fundamento muito marcante no Antigo Testamento. Nós vimos ali na nossa caminhada em Apocalipse que todo aquele ideal imaginário, toda a literatura, ela tem muito fundamento no Antigo Testamento. E por vezes não há compreensão de Apocalipse porque nós não temos a compreensão do Antigo Testamento. E aí quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós nos deparamos com coisas muito desafiadoras, não é? Nós temos ali rituais, nós temos ali uma cultura completamente diferente da nossa. Nós temos uma moralidade, uma forma de viver e de assimilar as coisas muito distantes dos nossos tempos. Nós estamos falando ali de cerca de 2.000 a 1.500 anos, o escrito antes de Jesus, tá? Ou seja, quase 4.000 anos atrás. Não sei se você já teve a curiosidade falando de literatura, por exemplo, né? De ler um livro em português de 100 anos atrás, para ver se você consegue entender alguma coisa do que está escrito ali, ou perceber as diferenças. Português, a gente está falando do português, hein? Há muita diferença do que nós temos hoje, em termos de cultura também. Olha só, para que a gente tenha uma noção do tipo de moralidade que cada geração vai assumindo. Infelizmente, nós temos o futebol como uso desse instrumento. O futebol é alegria, o futebol é paixão nacional, o futebol celebra comunhão, muitas vezes é confraternização. O futebol é uma beleza, mas muitas vezes ele é usado como vitrine para coisas deploráveis. A gente tem essa inserção da realidade das apostas, que se a gente pensasse nisso alguns anos atrás, seria impensável ter algum tipo de vínculo, de associação com algo que destrói famílias, com algo que causa rupturas, mas hoje é assimilado normalmente. Assim, eu assistindo a Copa do Mundo, que ainda não acabou, né? Acaba hoje, para o Brasil já acabou há algumas semanas, né? Assim, é de embrulhar o estômago o tanto de propaganda e de apelo. Não é só a propaganda, a publicidade, mas o apelo para que as pessoas entrem nesse contexto, para que as pessoas apostem. Se a gente pensasse nisso alguns anos atrás, sem chance. E aí nós temos agora uma nova, que não é nova, mas veio para os holofotes porque isso está acontecendo com um clube de grande impacto no nosso país, que é agora um clube que está estampando uma marca de uma empresa de prostituição e de pornografia. Isso já aconteceu com um clube, embora grande, mas não de tanto impacto quanto o clube que está fazendo isso hoje. Olha como a moralidade, olha como
Olha como a sociedade vai assimilando coisas, normalizando coisas impensáveis, meus irmãos. Impensáveis. Por isso a importância de nós compreendermos, quando nós falamos do Antigo Testamento, entendermos a partir das suas linhas, do seu contexto. Porque nós falamos, a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e ela é eterna. Ela é eterna no sentido do seu significado, do seu poder, do seu alcance, da sua transformação, porque revela um Deus poderoso, soberano, gracioso, amoroso, que era, que é e que sempre será. Contudo, o seu escrito ele está localizado num tempo. Ele foi escrito por uma pessoa que tinha um tipo de conhecimento histórico, um tipo de ciência diferente dos nossos tempos. Quando nós falamos de Antigo Testamento, por exemplo, especialmente Gênesis, porque Gênesis fala a respeito de alguns temas que trazem muitos questionamentos hoje, muitas vezes nós nos achegamos a esse texto com o nosso olhar historiográfico, a nossa forma de fazer história. Qual é a forma de fazer história do século XXI? A história ela precisa ter todos os detalhes bem dirimidos, bem direcionados, tudo certinho, não pode nada ficar faltando. Essa é a nossa forma de compreender história. Só que essa era a forma de fazer história há 4.000 anos atrás. O problema, muitas vezes também, de quando nos achegamos a um texto, por exemplo, de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, com os pressupostos da ciência do século XXI, querendo que o texto de 4.000 anos atrás responda às nossas curiosidades da cabeça do século XXI, da maneira como nós queremos, da maneira como nós compreendemos. Ou seja, nós queremos impor ao texto algo que ele não tem o desejo de ser ou fazer. Nós estamos querendo transportar o texto e interpretá-lo a partir do século XXI e da ciência do século XXI e da historiografia do século XXI, ao invés de irmos ou tentarmos fazer esse movimento o máximo possível que podemos para compreender aquele texto dentro da sua historiografia, dentro da sua ciência, dentro da sua literatura e dos seus aspectos, para que depois, compreendendo-o dessa forma, fazermos a exegese cultural. O que é a exegese cultural? Depois de fazermos a exegese do texto, analisar o contexto, a literatura, os aspectos, fazermos a exegese cultural, que é trazer o texto para a nossa realidade. E a partir daquele entendimento, trazer o entendimento que ele pode trazer, manter dos seus princípios aqui. Tá bom? Por isso que muitas vezes corremos do Antigo Testamento, porque é difícil, meus irmãos. É um texto muito antigo, é uma cultura muito diferente, não só em tempo, mas cultura de povos, né? Se a gente for hoje lá para a região onde nós temos ali a revelação de Deus se iniciando, nós já vamos nos deparar com uma cultura completamente diferente da nossa hoje. Então não é só a disparidade de tempo, mas é de raiz, de nação, de povo mesmo também. Tudo certo? Quem que gosta do Antigo Testamento aqui? Ninguém gosta do Antigo Testamento, só a Natália gosta do Antigo Testamento lá, a gente gosta, né? Porque tá frio, né? É difícil levantar a mão, né? Mas é difícil, né? A gente não pode ignorar isso. Nós falaremos hoje um pouco sobre a introdução ao primeiro livro que nós temos, Gênesis. Nós falamos no domingo retrasado, né? No domingo passado eu não estive aqui, a respeito da importância do Antigo Testamento e falamos a respeito de algumas divisões. Nós falamos da divisão ali do texto hebraico, que a Bíblia hebraica ela é dividida em 3 partes, que é a Torá, o Neviim e o Ketuvim, né? Os escritos e os proféticos. A Bíblia que nós temos diante de nós, ela é exatamente a mesma que a Bíblia hebraica.
Só que a divisão é diferente, a gente divide de maneira diferente. Aqui nós temos o Pentateuco, que seria a Torá, né, os 5 primeiros livros. Nós temos os escritos históricos, depois nós temos os poéticos e depois nós temos os profetas. Há uma divisão aqui uma divisão em 4 partes, tá bom? Hoje nós falaremos ali sobre Gênesis, que está dentro dessa primeira divisão, Pentateuco. 5 livros, 5 composições: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos lá. Vocês têm noção do que Gênesis trata? Não precisa ser exaustivo mas alguns temas ou assuntos que Gênesis trata. O que vocês falariam se te perguntassem isso, como eu estou perguntando? De quais assuntos ou temas, alguns deles, Gênesis trata? Primeiro, a criação. Olha lá, a criação, né, Vira? Tá fácil essa, né, irmão? Exatamente, a criação, tema muito importante, caro, né? Formador de toda o nosso fundamento ali, da origem de todas as coisas, né? A queda, olha lá, criação, queda, vocês estão afiados, hein? Muito bom, fala da rebelião humana, de como nós temos hoje um mundo que se deteriora, que se corrompe. Por que o ser humano é mau? Por que o ser humano evidencia tanta maldade? Por que existem tantas catástrofes climáticas, cataclismas, perigos, ameaças? Gênesis já mostra para nós ali como que isso tudo começa a emergir. Na verdade, Gênesis mostra a origem disso. E a providência de Deus, que exatamente, pode colocar as duas aí no mesmo pacote, né? A providência e o plano da redenção. Ou seja, nós temos criação, nós temos queda e nós temos a promessa da redenção. Já inicia aqui em Gênesis. Já o ponto de partida é dado aqui em Gênesis. Mas existem outros assuntos e temas que nós podemos abordar aqui em Gênesis. Começo das famílias, isso, exatamente. Lembram-se que quando Jesus Cristo é questionado a respeito do casamento, ele volta para Gênesis capítulo 2? É o fundamento. Como que a gente olha para o casamento? O primeiro olhar que nós fazemos é voltar lá para o Gênesis e perceber como que esse movimento se dá ali. É essa dinâmica que Jesus traz quando ele é questionado pelos religiosos a respeito do casamento. Rapaz, não foi só providência de Deus, né? Exatamente. Você leva a sério o casamento, Sandro? Tem que levar a sério o casamento. Precisa lavar a roupa aqui não. Precisa lavar a roupa suja aqui não, senhor. Isso, o casamento tem que ser levado a sério. Tudo o que nós temos nas Sagradas Escrituras como fundamentos, nós precisamos levar a sério. Mais alguma coisa, meus irmãos? Dilúvio. Ali é o dilúvio. O dilúvio fala do extermínio da raça humana ou da preservação da raça humana? Aí sim! Que beleza, hein? Gênesis é o livro dos começos, meus irmãos. Nós temos ali o começo da humanidade, nós temos o começo de céus e terra, nós temos o começo da ordem divina na criação, suplantando toda a desordem. Nós temos ali a criação, a queda, a promessa da redenção. Ou seja, nós temos em Gênesis o livro dos fundamentos da formação da nossa cosmovisão. O que é cosmovisão? Cosmovisão é a maneira de nós olharmos ao nosso redor e respondermos às questões ao nosso redor. Nós sempre respondemos às questões ao nosso redor a partir
da nossa formação, meus irmãos. Não existe neutralidade. Quando nós, por exemplo, nós nos deparamos com uma situação em que nós precisamos responder àquela situação, nós sempre responderemos a partir da nossa formação, da nossa concepção, daquilo que nós entendemos da fé, dos princípios, da moral. Nós nunca somos imparciais, nunca. Sempre há parcialidade. Se nós temos uma cosmovisão inadequada, nós vamos responder as questões ao nosso redor de maneira inadequada. Quer um exemplo disso? Um exemplo disso está lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, quando Paulo vai instruir Timóteo a respeito de falsos ensinos que estão adentrando na igreja, que Paulo fala assim, eles estão querendo proibir casamento, estão querendo proibir tipos de comida. E aí, o que Paulo faz? Ele fala, se esqueceram de que Deus criou todas as coisas boas. O que Paulo está fazendo aqui? Para onde que ele está voltando? Para Gênesis, capítulo 1, versículo 31, né? E Deus viu que tudo que criou era muito bom. Ou seja, aqueles falsos mestres, eles tinham uma visão deturpada das coisas criadas por Deus, e por terem essa visão deturpada, eles queriam exigir coisas que não eram verdadeiras, genuínas. Paulo fala para Timóteo, você deve lutar contra isso. Olha lá, Deus criou todas as coisas muito boas, e a partir de uma avaliação, de uma crítica, a sua cosmovisão vai ser realinhada. Então Gênesis capítulo 1 e 2 é um realinhar da cosmovisão do povo de Israel. Por quê? Esse texto aqui, essa escrita, ou a sua oralidade, ela é entregue, essa revelação ela é entregue a um povo que está caminhando no deserto, povo que foi libertado do Egito e está seguindo rumo à terra prometida. É nesse tempo em que Deus promove essa revelação, porque nós veremos aqui a grande espinha dorsal de recepção é o próprio Moisés. Então é Moisés quem está conduzindo o povo ali rumo à terra prometida. Por que a cosmovisão deles precisa ser realinhada? Tem um texto que nos ajuda com relação a isso. Vamos ver se é esse aqui mesmo. Levítico 18:3. Se alguém achar aí, Levítico 18:3. Alguém leia aí, em alto e bom tom. Por que eles precisam ter uma cosmovisão realinhada? E por que é importante o relato da Gênese? Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis os seus estatutos. Vocês conseguiram perceber? Eles estavam no Egito. O Egito tem uma cosmovisão. O Egito tem uma cosmovisão a respeito dos seus deuses. O Egito tem uma cosmovisão a respeito da sua moralidade. Quando Deus traz essa revelação, essa nova forma de se perceber as coisas, Ele está dizendo, eles têm um modus operandi, vocês terão outro a partir dessa cosmovisão aqui. E eles estão indo para um lugar que tem as suas narrativas, que tem a sua cosmovisão. Canaã tem os seus diversos deuses, tem as suas narrativas criacionais, tem a sua moralidade ou imoralidade, mas a sua forma de viver a ética. E Deus está falando, vocês não vão ser como eles também. A cosmovisão de vocês não é a do Egito, e a cosmovisão de vocês não é a de Canaã. A cosmovisão de vocês é a partir da revelação que eu estou dando. Nós temos diversas cosmovisões ao nosso redor hoje. Nós temos diversos modos de ver e perceber a vida. Como que nós nos protegemos dessas seduções? Tendo a cosmovisão adequadamente repousada na revelação.
Assim que nós respondemos a questão ao nosso redor. Por exemplo, se chega alguém dizendo que o mundo é a criação do acaso e a partir de uma aleatoriedade e tudo mais, essa é uma cosmovisão, e aí? Você vai falar, uau! Você vai dizer, não, no princípio Deus criou os céus e a terra. Essa é uma cosmovisão criacional, a partir de um Deus soberano, de um ser inteligente, poderoso, majestoso. Então, o livro dos começos, ele fala dos fundamentos. Da onde vem esse nome? Gênesis. Há uma espinha dorsal pela qual segue todos os escritos de Gênesis, desde os primeiros capítulos até o último, que é a seguinte, que a gente vai ver aqui em estrutura um pouquinho à frente. Eu já vou adiantar um pouco. Que fala assim, esta é a origem de, ou estas são as gerações de, ou esta é a história de. Quando vai aplicar, ele fala, essa é a história de Noé, ou esta é a geração de Noé, esta é a geração de Sem, esta é a geração de tal, esta é a geração de Abraão, esta é a geração dos céus e da terra, capítulo 2, versículo 4. Isso é repetido diversas vezes. Gênesis é a tradução grega, é a expressão grega da qual é traduzida a origem, gerações, início. É essa expressão que é Gênesis. Então, dessa expressão, dessa tradução, vem o nome que nós temos aqui. Ela vem da tradução grega. A tradução grega, ela pega uma palavrinha que é toledot, que é gerações, origem, e ela traduz por Gênesis. Então, por isso vem Gênesis. A Bíblia hebraica é Bereshit o nome. Por que Bereshit? Bereshit é a primeira palavrinha que tem. Bereshit é no princípio, no início. Aí a Bíblia hebraica assume esse nome. Nós Gênesis aqui, tá bom? Esse livro de Gênesis, meus irmãos, ele é o livro em que nós temos o maior período de tempo de um escrito, assim, no sentido do início, do que ele revela, até o final. Então nós estamos falando aqui, por exemplo, do início da criação de todas as coisas, até ali a morte de José, no capítulo 50. Ou seja, o período de tempo que compõe Gênesis é maior do que qualquer outro que nós temos na Bíblia. Ele é o livro mais significativamente abrangente nesse sentido. Autoria, quem que escreveu? Moisés. Nós temos inclusive aqui, quando você pega a sua Bíblia lá, está escrito assim, o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Não está aí? No meu está aqui assim, o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Aí eu vou pedir para alguém abrir aí. Eu vou trabalhar aqui um pouco como um provocador aqui. Abre em Deuteronômio 34:5 e alguém lê. Deuteronômio 34:5 e outro, Números 12:3. Olha lá, um vai abrir em Deuteronômio 34:5 e outro vai abrir em Números 12:3. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Ixi, e agora, amigo? Morreu Moisés. Como que Moisés está escrevendo a sua própria morte ali? E ainda continua mais, Deuteronômio não fecha ali. Números 12:3, quem achou pode ler. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Um homem manso aqui pode ser humilde. Um homem humilde escreveria a respeito de si isso? O homem mais humilde do mundo? Existem outros textos que muitos estudiosos, porque isso é algo de debates aí na academia, por muitos anos, a respeito da autoria.
E muitos vão colocar em xeque a autoria de Moisés por conta de passagens como essas. No entanto, meus irmãos, o que muitos têm reafirmado hoje é a questão da autoria essencial, que por mais que materiais fossem adicionados, ou materiais mais antigos, ou materiais posteriores, a autoria essencial de todo esse escrito, ela é mosaica. A autoria, ela é mosaica. E nós temos diversos exemplos disso. Por exemplo, vamos lá em alguns textos, para deixar claro, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Nós temos ordens do próprio Deus, por exemplo, dadas a Moisés para que ele relatasse. Eu vou colocar alguns textos e vocês vão abrindo aí. Êxodo 17:14. Outro, Números 33:2. Outro, Deuteronômio 31:9. Vamos lá, 3 livros inicialmente. Êxodo, vou dar mais um, vai lá. Êxodo 17:14, Números 33:2, Deuteronômio 31:9 e Neemias 13:1. Esses 4 livros, alguém? Cada um abre em um deles aí e leiam na ordem em que eu passei para vocês. Êxodo 17:14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Olha lá, Deus dando a ordem para que Moisés registrasse aquilo que ele estava revelando. Vamos lá, o próximo texto. Números 33:2. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor, e são essas as suas caminhadas segundo as suas saídas. Escreveu, relatou Moisés de acordo com como Deus o havia revelado. Deuteronômio 31:9. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. A respeito da lei que o Senhor designou e deu ali a Moisés para que por meio de Moisés pudesse ser transmitida ao povo. Neemias, nós temos outros textos fora do Pentateuco, porque todos esses que eu passei para vocês agora foram do Pentateuco. Há outros 4 aqui inicialmente que temos, mas só Neemias 13:1 aí para a gente ter uma composição fora desses 5 primeiros livros aí. Como que outros autores, depois dos tempos ali de Moisés, olhavam. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Neemias, lá na frente, nós estamos falando da reconstrução do templo, da cidade aqui. Eles olham para trás, livro de Moisés. Vamos para o Novo Testamento. Mateus 19, alguém abre em Mateus 19, 7 e 8. Outro, Marcos 7, 10. Outro, João 1, 17. Mateus 19, 7 e 8. Marcos 7, 10. João 1, 17. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés a carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então veja que Jesus olha lá para o relato do princípio, e tanto os judeus ali que estão questionando Jesus percebem ser Moisés, quanto o próprio Jesus responde ali sendo Moisés. Marcos 7, 10. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem obedecer a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. A lei, retomando a lei, Moisés disse, na verdade é o Senhor que designa isso a Moisés para que ele repasse ao povo. João, Evangelho de João 1, 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus
aí o contraponto a respeito da lei. Alguns vão entender lei como aquele bloco de lei dados, outros vão olhar para todo o Pentateuco, que era chamada Torá. Essa muitos vão conceber como sendo a lei, todos os 5 livros. Então nós não precisamos, mesmo que materiais fossem adicionados como possivelmente foi, porque ao relato da morte de Moisés, não pode negar isso. Não precisa ficar com receio disso. O fato é que quando nós olhamos para toda a estrutura de Gênesis, nós percebemos textos planejados de maneira muito unificada. O que importa em todas essas coisas, a partir disso, é a mensagem do texto de Gênesis. Aí nós temos, não há por que negarmos, a partir de todos os textos que nós temos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a autoria de Moisés. Ainda que outros acrescentassem algum outro texto depois da morte dele, ou organizassem esse texto, sejam fontes anteriores ou posteriores. Deus é quem permitiu e mais, Deus é quem moveu as pessoas para que o texto estivesse diante de nós como ele está. E é isso que para nós é o importante. O texto que nós temos diante de nós, formado como está, é aquilo que Deus preservou para a sua igreja. Tá bom? Esse é o que mais importa a cada um de nós. Então Moisés, ele é a grande, de fato, a autoria essencial. Não há por que a gente rejeitar essa verdade, apesar de toda a discussão acadêmica ali. Então, acerca da estrutura, alguma dúvida até aqui? Vocês ficaram tristes em saber que Moisés não escreveu tudo lá porque ele morreu no finalzinho? Não? Fica triste não, meus irmãos. É Deus preservando a palavra dele ali por meio de... Oi? É interessante porque a certificação da palavra, né? A situação do Septuaginta e os próprios canônicos eram homens separados para escrever e dar seriedade nos textos. Sim, e é ainda mais a partir disso que a gente percebe o quão maravilhosa é essa revelação de Deus, de como os textos, ainda que sejam ali de fontes diferentes, né? Seja Moisés e depois posteriormente alguém adicionando um texto, ou que Moisés mesmo pegou algum texto, porque há uma outra discussão a respeito de que Moisés ele se baseou em outros textos antigos para que ele ressignificasse a partir da revelação de Deus. O importante, meus irmãos, é que seja Moisés pegando fontes anteriores e trazendo a revelação dada por Deus, e outros posteriormente a Moisés anexando, a gente percebe a unidade do texto de Gênesis, exatamente por causa da sua estrutura, que ela vai fundamentar-se naquilo que nós chamamos de gerações, que é a palavra hebraica Toledot ou a palavra hebraica Gênesis. Essa é a grande, embora nós tenhamos diversos temas e fundamentos em Gênesis, essa é a grande estrutura. Nós encontramos 11 vezes essa expressão que às vezes é traduzida, ela começa assim, ó, esta é, aí às vezes é origem, gerações, história, é a mesma palavrinha, Toledot ou Gênesis. Esta é a Gênesis. Esta é a Gênesis de céu e terra, capítulo 2, versículo 4. Essa é a Gênesis de Noé, Abraão, Adão, José, e por aí vai. Esse é o grande fio, e a gente percebe que nós temos do início de Gênesis até o final. Ou seja, o texto que nós temos diante de nós é um texto planejado, unificado, cuja mensagem ela repousa em unidade de intenção, tá? Essa é a grande estrutura. Eu coloquei no material que eu enviei para vocês. Se há alguém que não está no nosso grupo lá de onde eu envio os materiais, depois fala comigo para eu colocar o seu nomezinho lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Nós temos um grupo de WhatsApp e eu passo o material lá. Todas as vezes que nós estamos para estudar, o material é enviado na semana anterior.
E é importante, porque aí você compra um caderninho lá, anexa esses estudos, vai marcando. É importante para que você tenha esse acompanhamento também, não caia as coisas no esquecimento. Se cair no esquecimento, você pode voltar e consultar ali, tá bom? Então, Gênesis, a partir dessa estrutura de esta é a origem, esta é a Gênesis, estas são as gerações, esta é a história, ela mostra que Gênesis não é uma coleção aleatória de histórias, mas uma narrativa cuidadosamente organizada, planejada, de forma que nós podemos ter essa unidade em Gênesis. Ele é praticamente, Gênesis, dividido em duas partes. Nós temos a história primeva, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, que é a Torre de Babel. Então nós temos essa parte, que é um período muito longo de tempo. É desde o início da criação até a Torre de Babel. Depois a história, ela reduz um pouco ela tira o pé do acelerador. E aí a gente entra em Abraão, o chamamento de Abraão, os patriarcas, e vai até José, que é do capítulo 12 até o capítulo 50. Então, praticamente essas duas divisões. Primeiro capítulo ao capítulo 11 é a história primeva, e o capítulo 12 ao capítulo 50, os patriarcas. Tá bom? O maravilhoso disso tudo é que, como que começa a história primeva? Como que começa ali o capítulo 1? Se a gente pegar do capítulo 1 ao capítulo 11, quem é a personagem principal ali? Deus. E como que começa ali essa narrativa? No princípio criou Deus os céus e a terra. Começou com um disse de Deus, começou com a fala de Deus, começou com a ordem de Deus para que o caos pudesse ser ordenado, reorganizado. E como que começa o chamamento de Abraão? Ou Abrão naquela situação? Quem é a personagem principal? Lê lá o primeiro versículo do capítulo 12. Olha, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Quem que está falando aqui? Ou seja, tanto na história primeira, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos iniciando pela palavra de Deus, Deus falando, haja, disse, e tanto o chamamento, os fundamentos da história do povo de Israel, é Deus quem está chamando, Deus é a personagem principal, sempre é Deus. Deus, ele começa falando na história primeira e ele começa falando no chamamento do primeiro ali, patriarca, do qual descenderá o povo escolhido de Deus. Começa pela palavra de Deus, né? Essas duas partes. Tudo bem até aqui? Gênero literário de Gênesis. Nós temos, embora nós tenhamos, por exemplo, assim, a gente tem muita genealogia em Gênesis, né? Você pode perceber aí, até pela estrutura literária. Estas são as gerações. Você tem gerações, você tem genealogia. Nós temos parte de poesias, né? Poemas. Nós temos relatos narrativos. Nós temos discursos. Nós temos bênçãos. Nós temos diversas questões literárias. Mas, apesar de toda essa diversidade, Gênesis, ele é um livro que requer ser lido a partir de uma narrativa histórica. Ele, embora ele tenha ali poesia, genealogia, bênçãos, ele requer ser lido como uma narrativa histórica, dentro daquilo que nós já abordamos, dentro da percepção historiográfica antiga, não a partir da nossa. Porque, por exemplo, dentro da nossa perspectiva historiográfica, a gente falaria assim, vamos dizer aqui o meu pai, né? Meu pai chama-se Rubens, né? Falecido já, Rubens. E o meu filho chama-se Ian.
A nossa historiografia faria a minha genealogia dessa forma: Ian, filho de Paulo, filho de Rubens. Às vezes é assim que a genealogia antiga trabalha, mas ela pode trabalhar assim, ó: Ian, filho de Rubens, porque ali significa a geração. Ele cortou o meu nome, mas não significa, isso não é um erro, não é um erro. Filho exatamente, não é um erro. Se a gente olhar a partir da nossa perspectiva historiográfica, a gente pode falar um erro aqui, ó, faltou um nome. Não, eles não têm a mínima preocupação com isso, porque a historiografia deles é diferente do seu modo de fazer e pensar. Então ele pode fazer tranquilamente isso. Ele poderia falar o nome do meu avô, Antônio, Ian, filho de Antônio, ou Paulo, filho de Antônio, pular o nome do meu pai ali, tranquilo. Não é um erro. Essa é uma forma de fazer história, de escrever história da perspectiva antiga, oriental antiga, tá? Duas questões a respeito do gênero literário são importantes para que a gente compreenda Gênesis, apesar de toda essa diversidade literária, como um texto escrito para ser entendido de maneira histórica e verdadeira. Ou seja, que embora haja aspectos poéticos aqui, aquilo que aconteceu é verdade. Um exemplo disso é Jó, por exemplo. Jó é um livro de poesia, meus irmãos. Significa que Jó não existiu? Não. É completamente perceptível a vida de Jó, uma vez que ele é citado inclusive no Novo Testamento. Mas o seu escrito, a sua literatura é escrita de maneira poética. Não significa que ele não seja real. É uma forma literária. É uma maneira artística do autor ali revelar-se, escrever, né? Demonstrar, Deus dá a revelação para ele e ele, é o que nós chamamos ali na inspiração para escrever, o autor divino, Deus dá a revelação, mas passa pela autoria humana também. As características do homem, o conhecimento do homem, a arte do homem. Deus usa a arte do homem para revelar a sua vontade. Por isso que nós temos uma riqueza literária em toda a Bíblia. Pode falar, Bíblia. Você citou Jó e veio à mente. Jó, a história de Jó é anterior a Gênesis. Escrituralmente não, mas dentro do tempo antes dos patriarcas, não antes de Gênesis, porque Gênesis você tem o início da criação, Jó está depois da criação, tá? Jó não é um ser criado. Eu não entendo assim. Meu irmão, você está dizendo que Jó veio antes dos céus e da terra? Não. É isso que eu estou dizendo. Gênesis 1 diz o quê? No princípio Deus criou os céus e a terra. Jó veio antes disso? Não, então ele vem numa parte depois de Gênesis. Ele vem antes dos patriarcas. Ele vem antes dentro do tempo, muitos estudiosos vão dizer que ele vem antes de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele está nesse tempo do patriarcado. É porque ali cita Satanás visitando, falando. Né? Então, bem complicado, né? Por quê? Vamos lá. Qual que é a complicação aí? Satanás estava presente diante de Deus. Por que é a complicação nisso? Dá a entender que no tempo é anterior a Gênesis, não a criação. Você teve aqui na nossa aula de Apocalipse, que falou sobre a derrota do dragão nos céus? Não, acho que não. Então, ali há uma discussão a respeito de quando Satanás foi expulso dos céus. Se foi no ato da criação ou se foi na crucificação de Jesus. E a conclusão que nós chegamos a partir de textos ali e conexões é de que ele foi expulso no ato da crucificação de Jesus. Então, até a crucificação de Jesus, Satanás tinha acesso a Deus nos céus. Ele é expulso dos céus na derrota por Miguel, lá na crucificação de Cristo Jesus. E a partir dali, sua derrota é decretada finalmente e ele não tem mais acesso como acusador diante de Deus. Tá? Deu para entender, Bíblia? Deu para entender? Só para, assim, eu estou estudando, a Bíblia em ordem cronológica. E é muito interessante porque o livro de Jó,
gerações, aí tem Jó, aí quando termina Jó começa Gênesis. Isso. Acho muito interessante essa. Ele vem antes dos patriarcas. Ele pega depois da história primeva, né, que ele fecha em Babel, e ali entra Jó, e depois o capítulo 12, né? Isso. Então ele não vem antes de Gênesis na sua totalidade, tá? Porque Jó não vem antes da criação de todas as coisas. Foi uma pegadinha, viu, Miriam? Foi uma pegadinha, viu, irmão? Por que a gente pode falar, meu irmão? Ele está falando, em Jó fala sobre Satanás. Isso, foi. E daí ele quis explicar o seguinte, como que já em Jó fala sobre Satanás, se Gênesis ainda, aí não tinha essa menção de Satanás. Ah, não. Eu achei isso que ele perguntou para mim. Não, ele perguntou porque, deixa eu explicar para você, porque algumas percepções que nós temos é de que Satanás ele é expulso dos céus logo depois da criação, ali, por isso que ele aparece, mas já há menção de Satanás, a serpente é Satanás, em Gênesis 3, aí Apocalipse vai dizer isso, a antiga serpente, o diabo, então você tem, mas qual que é a questão? É o tempo em que Satanás foi expulso dos céus. Ele é expulso antes de Gênesis 3 e por isso ele pode estar ali na terra? Ou ele é expulso apenas na crucificação de Jesus dos céus? Porque aí deixa eu ver se a lógica está boa aqui dentro do que você perguntou. Se Satanás foi expulso dos céus antes de Gênesis 3, ele não poderia ter aparecido lá em Jó, nos céus, entendeu? Só que não faz muito sentido também, Bíblia, aqui uma outra questão que corrobora com a ideia de que Satanás foi expulso na crucificação de Jesus. Ali em Gênesis não há divisão de céu e terra. O jardim do Éden é meio que um entrelace de céu e terra, por isso que Deus, a toda a viração de dia, caminha com o homem. E Satanás estar ali na terra não significa que ele não estava também no céu, porque há um entrelace. Depois o homem é expulso do jardim. A gente vai ver isso na medida que a gente caminha. E ali depois há a divisão entre o lugar e a habitação de Deus e o lugar e a habitação do homem, dividida. Mas no Éden é como se fosse céu e terra juntos, porque Deus está ali junto. No final da criação ele habita sobre ela, né? Então é por isso, viu, minha irmã, que essa percepção de que se Satanás foi expulso antes de Gênesis 3, ele não poderia estar lá no céu acusando Jó, mas não... Talvez, eu acho que ele já estivesse respondendo ao processo, e a certeza... Isso, olha lá, os advogados estão lá, ó, né? Exatamente, porque ele é o acusador, ele está diante do juiz para trazer acusação, mas quando a derrota dele é decretada? Quando Cristo diz está consumado. Está feito, porque é exatamente uma linguagem ali, a gente poderia dizer ali forense, né, jurídica, está, feito. A característica literária é então de ser compreendida como uma história verídica, por duas razões textuais que a gente pode defender. A primeira delas é que quando a gente olha, por exemplo, para o texto hebraico, a gente tem uma conjunção que ela se chama Vav. Essa conjunção, ela vincula e ela demonstra que um texto ele é narrativo, ele é para ser lido de maneira narrativa. Então isso a gente percebe só no texto hebraico, tá? A gente não consegue perceber aqui na tradução. Seria o Vav, ele é muitas vezes traduzido pelo E, a conjunçãozinha ali conectiva, né? E a própria estrutura do texto, o Toledote, gerações, isso já denota uma historicidade, uma veracidade, mesmo que uma historiografia diferente da nossa. Mas só o fato dele dizer gerações de, ele vai nomeando, gerações de, e a história de, e vai nomeando, significa que ele está amparado numa realidade histórica. Então, apesar de haver toda
diversidade literária, o texto ele se convida a partir da leitura narrativa histórica, real, verdade, tudo o que nós temos aqui, dilúvio, Babel, tudo, Caim, Adão, Eva, Abraão, José, tudo, tá bom? Alguma dúvida? Me tira mais uma. Claro, mas com toda certeza estamos aqui para isso, meu irmão. Você falou da Torre de Babel agora. Versículo 10 de Gênesis fala que os povos foram distribuídos em nações e línguas. Isso. E lá no 11 fala, havia uma só linguagem. Como se explica? Se havia uma só, para cada um na sua língua. É porque ele retoma, né? Ele está falando, ele está a partir do versículo 10 do capítulo 11, se eu não me engano, que é a inserção de qual genealogia ali? Vocês se lembram? Depois da Torre de Babel? Qual é a genealogia que cita ali? Sem, né? É a de Sem. Mais uma resposta assim, muito tranquila para você, meu irmão. A Bíblia, ela não se preocupa com a cronologia nesse sentido, e é por isso que nós temos, por exemplo, uma Bíblia em ordem cronológica. Aqui a gente pode ler, por exemplo, se a gente pegar um texto, a gente pode ler no versículo 3 algo que aconteceu depois, no capítulo 3, algo que aconteceu depois do capítulo 5, porque essa não é a historiografia. Dentro da nossa percepção, a nossa historiografia é cronológica. Se nós fôssemos escrever talvez uma história, a gente iria ponto por ponto, mas não é a historiografia antiga. Eles não se preocupam com essa margem cronológica. Eles estão ali, a grande preocupação é a mensagem que aquilo está trazendo. Então ele pode repetir e retomar. Então em Babel Deus confundiu, e aí ele meio que retoma. Porque aqui na terra todos falavam uma linguagem e tudo mais. Ele está voltando para trás para explicar talvez algo que ele julgue ser importante a partir dali, como Apocalipse. O que Apocalipse faz em todos os seus movimentos? Ele fala algo, depois ele repete de novo, depois ele repete de novo. Ou seja, ele fala da segunda volta de Jesus lá no comecinho, depois ele vai falando de novo, vai repetindo, ele vai voltando. Ele fala da volta de Jesus, depois ele fala da destruição que vai começar antes disso. Ele vai repetindo. Porque essa é uma das características literárias também dos escritos antigos. Tá? Então não tem essa preocupação. Também não é um erro. Senhor faz isso, né? Também. É uma forma literária. Isso. A repetição é algo muito importante. A gente já percebe isso no começo. Porque nós temos em Êxodo, Deus dando a lei para o povo, e em Deuteronômio o que nós temos? E o próprio nome Deuteronômio a tradução dele é repetição. É uma repetição da lei que há pouco havia sido dada. Então não há essa preocupação cronológica nesse sentido, tá, Bíblia? Então não é o ponto marcante aí. Então, uma narrativa histórica, beleza. Qual é a mensagem teológica de Gênesis? O que nós aprendemos teologicamente em suas linhas e entrelinhas? Alguns assuntos que eu deixei marcado aqui. Por exemplo, nós temos ali os alicerces praticamente de boa parte da doutrina bíblica, do ensino bíblico que nós difundimos, né? Deus como Criador soberano, a dignidade do ser humano que é criado à imagem e semelhança de Deus, o casamento, o trabalho, o pecado, a morte, né? O trabalho, por exemplo. Houve um tempo em que, e talvez, acredito, embora não tenha muito contato com isso, mas acredito que possa haver ainda hoje uma percepção religiosa de que o trabalho é algo ruim. Mas durante a Idade Média o trabalho era praticamente uma maldição. Olha como isso vai culminando em deterioração da humanidade.
E por que o trabalho era dado apenas ali aos escravos, às pessoas negras? Porque eles eram tidos como aqueles malditos, cujo Deus havia dado uma marca, o trabalho é maldito, então é eles que têm que trabalhar. Olha só como que o negócio é pernicioso, né? Quando a gente olha para Gênesis, o trabalho existe antes da queda, meus irmãos. Adão e Eva são colocados no jardim para cultivar. Cultivar é fazer cultura, é trabalhar, é cuidar, né? Cuidar e cultivar, né? Os dois verbos ali. Cuidar e cultivar é trabalhar. O trabalho existe antes do pecado. O que vem com o pecado é o quê? A fadiga. Ô, laia, né? E como fadiga, né? Uns mais, outros menos, mas a fadiga, o cansaço, o esforço, a dor, né? A dor do parto, vem a mulher também. Isso é uma realidade pós-queda. Mas o trabalho é bênção de Deus. Quem está achando que no paraíso não vai trabalhar, gente, já vai mudando a mentalidade, ele vai trabalhar sim, viu? Oi, Ruth. O suor do teu rosto é o trabalho, né? A consequência de que o trabalho agora vai ser laboroso, vai trazer um esforço que vai causar fadiga, dores, mas há trabalho, tá? E a gente percebe isso onde? Em Gênesis. Como que a gente não fica caindo nesse tipo de conversa? Gênesis. Quando a gente volta para Gênesis. E aí nós temos Jesus falando, quando ele é questionado pelos religiosos lá por causa do sábado, né? Ele diz, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. O trabalho é uma bênção. O trabalho é uma bênção. Ele não é uma maldição. O trabalho é uma bênção na qual nós glorificamos a Deus por meio dele. Tá? Como a morte entrou no mundo, a gente já percebe ali questões do juízo de Deus. Graça, assim, se há um tema profundamente marcante em Gênesis, é a graça de Deus. Fidelidade de Deus. Isso é impressionante. Isso ao longo da Bíblia, mas começa em Gênesis. É o homem mundiça, o tempo inteiro pisando na abobrinha, e Deus graciosamente pegando pela mão e dizendo, é esse o caminho. Lembram alguma coisa da gente? Não é mera coincidência. Gênesis explica. Então, a mensagem teológica a respeito de diversos desses temas, especialmente aquilo que nós já tratamos, a criação, a queda e a promessa da redenção. Todo o restante da Escritura acaba desenvolvendo aquilo que nós temos como fundamento em Gênesis. Então, veja como é importante nós compreendermos Gênesis, lermos a partir das lentes adequadas esse escrito. E aí nós já, à medida em que caminhamos, também falamos já de algumas conexões com o Novo Testamento. Mas, por exemplo, como que nós percebemos o uso ali de Gênesis no Novo Testamento? Nós já falamos ali de Paulo instruindo Timóteo, falamos de Jesus respondendo aos religiosos a respeito do casamento. Jesus, quando ele fala, olha só como é lindo perceber as conexões, né? Quando Jesus fala a respeito, os religiosos questionam ele a respeito do trabalho por conta do sábado, não é? Que ele fez uma obra no sábado. E aí Jesus diz, meu pai trabalha até hoje e por isso eu trabalho. O sétimo dia foi fechado em Gênesis. Diz lá assim, houve tarde de manhã, deu o sétimo dia. Você tem, houve tarde de manhã, foi o sexto dia. Depois Deus entra no seu descanso, que não é um descanso físico. Deus não cansa, tá, gente? É Deus se estabelecendo por sobre a criação e dizendo, eu habitarei nela. Deus é o descanso. E aquele dia não fecha.
Ou seja, aí Jesus olha para o sábado dizendo, ó, meu pai trabalha até hoje, não fechou o dia do sábado, o sábado está ali. Essa é a grande expectativa do povo, a shalom de Deus, entrar no descanso. Por isso que Jesus cumpre dizendo, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Jesus é o sábado, o cumprimento de todo sábado. Vê as conexões que nós temos tão maravilhosas com o Novo Testamento, mas algum exemplo aqui que eu vou trazer para vocês. Alguém abre aí em Romanos capítulo 5? Não, Romanos 16, 20. Romanos 16, 20 e Apocalipse 20. Deixa eu ver se é esse texto mesmo de Apocalipse. Romanos 16, 20. Deixa eu só verificar aqui o Apocalipse qual aqui. Isso, 20. Versículo 2. Quem achou aí Romanos 16, 20, pode ler, por favor. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. E aí Apocalipse 22 diz, capítulo 20, versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aí vai lá para Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele usará antiga mulher entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja como tem fundamento lá. Paulo fala a respeito da plenitude do esmagar, porque Cristo é aquele que é o descendente que pisa a cabeça da serpente. Quando ele grita, está feito, está consumado. Aí ele pisa a cabeça da serpente e a serpente morde seu calcanhar, porque é ferida de morte. Aonde que Cristo grita está feito? Na cruz. O que acontece depois dele gritar está consumado, está feito? Entrega o seu espírito e morre. Pisou a cabeça da serpente, foi mordido no seu calcanhar, mas depois, ao terceiro dia, o que acontece? Ele ressuscita. Ou seja, a antiga serpente derrotada no Apocalipse, já decretada a sua derrota em Apocalipse por meio da semente da mulher, em Apocalipse já derrotada, é a mesma que foi anunciada em Gênesis, E ali nós temos tanto em Gênesis a realidade do Jardim do Éden, e depois nós veremos em Apocalipse essa realidade se completando na Nova Jerusalém, que é o próprio jardim. Então, nós falamos muito sobre isso no texto de Apocalipse, no finalzinho. Nós vemos que ali a Nova Jerusalém, na verdade, o retomar a conclusão do plano criacional de Deus. Aquilo que Deus colocou no jardim e que foi perdido, Deus o traz de volta a partir da perspectiva da Nova Jerusalém. No Jardim do Éden, Deus caminhava com o homem, Deus estava presente, céu e terra era uma coisa só. O que acontecerá na Nova Jerusalém? Não há santuário, porque Deus e o Cordeiro são a sua presença plenamente. Então veja como é importante a percepção de Gênesis e como isso aponta para o culminar do plano da redenção, aponta para Cristo Jesus. Nós veremos como todos os textos de Gênesis, todas as narrativas de Gênesis, elas apontam de uma forma ou de outra para Cristo Jesus. Babel, Deus desce para confundir aqueles que queriam grande o seu nome. Em Pentecostes, Deus desce para unificar aqueles que queriam grande o nome de Deus. Em Babel, Deus espalha aqueles que estavam querendo se unir. Em Pentecoste, Ele coloca no coração o desejo deles comunicarem o Evangelho e de fato se espalharem, não terem o desejo de se ajuntarem pura e simplesmente. O cumprimento da promessa da aliança abraâmica, do descendente de Abraão. Gênesis 12, 3 diz que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Isso a gente encontra amparo e repouso em Cristo Jesus, que é aquele por meio do qual todas as barreiras étnicas são quebradas e agora todas as famílias da terra podem aproximar-se dele. Nós temos José dizendo, para os seus irmãos lá em Gênesis capítulo 50, vocês tentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. E aí nós temos Jesus na cruz, os homens intentaram mal contra ele, mas Deus transformou a cruz, que era o sinal da vergonha, em sinal da vitória, ou seja, Deus transformou o mal em bem. Veja como os temas vão sendo trazidos à tona em todo o tempo. E por fim, alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Posso fazer mais uma pergunta? Pode, meu irmão. Você citou aí agora, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso. Com a entrada do pecado, essa imagem e semelhança foi quebrada? Ela foi corrompida, mas ela não foi retirada. O homem continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Mas o homem é pecador? Sim. Imagem e semelhança de Deus é pecador? E como que o homem pecador consegue fazer boas coisas? Eu não entendo. Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Por que um homem que não crê em Deus pode fazer uma música boa? Pode fazer uma bela arte? Pode fazer uma boa comida? Pode fazer uma boa construção? Porque há nele a imagem e semelhança de Deus. Porque todos os seres humanos são dignos, ou são, eu ia falar redundante, dignos de dignidade. Porque todos os seres humanos merecem dignidade. Porque foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso. Aí entra o pecado. Isso é marcado e manchado. O homem não é retirada dele a imagem e semelhança de Deus, porque senão ele seria consumido no mesmo instante. Porque depois, eu fiz a pergunta porque depois de Noé, diz que o homem foi, os descendentes de Noé foram criados à imagem e semelhança de Noé. Então, você precisa entender o que o texto está querendo mostrar ali. Noé era o que diante de Deus? Reto. Ele era reto, o texto diz, e foi por causa disso que ele é preservado, porque o coração dele está em Deus. Quando diz imagem e semelhança de Noé, você precisa entender se ele está se referindo à questão de Noé como um servo do Senhor, ou se é a descendência que depois veio a parte dela se desviar. A gente precisa, quando chegar lá, a gente vai entender esse contexto aí de maneira adequada, tá? Mas não que a imagem e semelhança de Deus é retirada do ser humano, de forma nenhuma. De forma nenhuma. É por isso que existem as pessoas ainda que, marcadas e manchadas pelo pecado, elas conseguem nutrir e fazer coisas boas, não por causa delas, mas pela imagem e semelhança de Deus que ele reside ainda nelas, há fagulhas da imagem e semelhança de Deus, porque se a imagem e semelhança de Deus fosse retirada, pronto, acabou, não tem mais possibilidade nenhuma. Porque é isso que dá identidade para o homem, é isso que diferencia de todo o restante da criação. Não entendi, Cássio. Uhum. Não é questão física, não. Não é só a questão física. Mas as possibilidades de criar Os próprios atributos, exatamente. Os próprios atributos. Quando eu falei mais semelhança, já nos faz pensar que não somos iguais. Os fiz iguais a mim. Não, os fiz a semelhança. Se a gente pudesse parafrasear. Isso. É no sentido de. Dando possibilidade de ser bom, de agir de forma correta.
questão da própria consciência. A consciência do ser humano é diferente de qualquer consciência na criação. Talvez assim, um sentido mais protegiar. Que define a identidade, né? Pode ser que tenha um aspecto físico envolvido também, no caso, porque aí depois nós vemos Jesus, Deus encarnando-se em Jesus, né? O Deus Filho encarnando-se em Jesus, sendo feito figura humana, mas não por simplesmente não é questão de dignidade, de ter nele resquícios daquilo que Deus distribuiu à humanidade, como algo diferente de toda a criação. Por isso que à humanidade é dado o privilégio de governar sobre todo o restante da criação. E quando nós não governamos, mas destruímos, né, a gente corrompe isso. E Deus dá o direito de governar, mas Ele é o grande governante. E aí você tem em Babel o homem querendo tomar o governo de Deus. Porque se no jardim, dá um spoiler aqui, se no jardim céu e terra eram uma coisa só e Deus era o governante, em Babel, aonde que eles querem chegar? No céu. Eles querem tomar o governo dos céus de Deus. Ali é o ápice do caos. Babel é a degradação no nível mais hard que existe. Por isso que Deus ele é tão ali também incisivo no exercício do seu juízo. Algumas aplicações aí a respeito dessa introdução. Quando nós olhamos para a origem de todas as coisas, o que nós percebemos é o movimento da graça de Deus. É um movimento da graça de Deus em criar todas as coisas e deixar o homem desfrutando junto dele do que ele criou, porque o homem desfrutava junto de Deus, porque no jardim Deus estava com o homem. É graça. Deus cria o homem para que o homem desfrute de tudo que ele criou com ele. Olha como isso é maravilhoso, gente. Deus não criou o homem para que o homem errasse ou pecasse. O homem escolheu isso, como a gente perceberá, né? Então a gente percebe o movimento divino na criação e a gente o movimento da graça divina na criação e o movimento da graça divina no chamamento de Abrão, né? Pensando na segunda parte ali, quem era Abrão, gente? Um pagão da terra de Ur que adorava diversos deuses? Que haveria de ter de mérito neste homem para que ele fosse escolhido diante de Deus? Nada. É o movimento da graça divina. A minha vida e a sua vida é um movimento da graça divina, meus irmãos. Porque só podemos amá-lo porque ele nos amou primeiro. Outra coisa, a nossa esperança repousa na fidelidade de Deus e não na nossa própria capacidade de ser fiéis. Nós precisamos ser fiéis? Claro que é. Mas a nossa esperança não repousa na nossa fidelidade. Repousa na fidelidade de Deus. E é o que a gente percebe em Gênesis. É o tempo todo o homem sendo infiel, ali no paradoxo de fidelidade e infidelidade, porque ao mesmo tempo que Abraão oferece o seu filho como sacrifício, ele mente para que a mulher dele não fosse tomada, sem saber se isso seria uma realidade. Ao mesmo tempo que nós temos um Noé reto e que por meio dele Deus preserva a humanidade, ele se embebedando depois que desce do barquinho. E um dos seus filhos o humilhando em sua vergonha. E o que Deus está fazendo em todo esse tempo? Nós temos Jacó, o escolhido filho mais novo, que rouba a primogenitura por causa de um planejamento ali. E o que Deus está fazendo? É o homem mostrando o seu paradoxo de fidelidade e infidelidade, mas é Deus mostrando a sua fidelidade o tempo todo, porque o plano é dele, porque ele planejou isso, e ele vai até o final, como nós vimos em Apocalipse, e vai chegar lá no finalzinho e está decretado, e está fechado. Aqueles que são dele desfrutarão da Nova Jerusalém, que na verdade a Nova Jerusalém, como nós vimos, é o próprio povo de Deus, não apenas um lugar, né?
cheio de ouro e ruas brilhantes, tal. Não precisa disso, não. Ali o que é brilhante é os homens aos olhos de Deus, porque agora eles estão plenamente glorificados e não há mais neles resquícios da marca e da mancha do pecado. É muito mais maravilhoso pensarmos que ao invés de termos ruas de ouro, é Deus que nos percebe como ouro aos seus olhos, na Nova Jerusalém. E em Gênesis é o começo de tudo isso. A gente já sabe o fim. Aqui o spoiler é uma maravilha, né? Não precisa ter medo de spoiler aqui não, né? A galera fica tanto com esse negócio de spoiler hoje. Na minha geração não tinha esse negócio de spoiler, não. Os desenhos que eu ia assistir, eles já tudo falavam no título o que ia acontecer. E tá tudo certo, né? Mas vamos lá. A nossa esperança repousa na fidelidade de Deus, não na nossa. Então, ao mesmo passo que nós vemos uma contínua expressão de infidelidade do homem em Gênesis, nós temos a fidelidade de Deus, que trabalha nesse homem infiel para que ele possa reverberar a fidelidade dele. E aí nós teremos, por exemplo, José reverberando a sua fidelidade, né? O próprio Abraão na sua fé. Está naquele paradoxo, né? Mas é Deus mostrando a sua fidelidade. Fechado, meus amados, 10 e 28, eu vou abrir aqui para que vocês possam fazer mais algumas perguntas ou tirem as suas dúvidas. E no próximo domingo a gente já começa no primeiro capítulo de Gênesis. Não perca neste mesmo local, neste mesmo horário. Pode dizer, para mim, por favor.